Olá, pessoal. Boa noite. Uma alegria estar aqui com vocês novamente. Estamos vendo aí o pessoal entrando na live. Olá, Marcela, a Estela, a Regina, o Eduardo, a Sâmara. Muito legal estar com vocês aqui novamente. E o Bruno está entrando aí também. Super bem-vindos. A Ana Clara. Me deem aí um feedback se a imagem tá legal, se o som tá saindo bem para vocês também, tá? Legal. Nabila chegando também, o Daniel. Muito legal, boa noite. Tá a Sâmara e a Ana Evangelista, muito grato pelo prestígio. Legal. A imagem, o som tá legal aí para vocês, né? Maravilha. Vamos aí começar a nossa live. Convidei vocês hoje, Elton também está entrando, André Gordon, José Francisco, Fábio Vilaça. Legal, muito bem-vindos para essa live, onde eu quero compartilhar com vocês a respeito do mito da caverna de Platão, mas numa abordagem psicológica do mito da caverna, né? E nós tivemos uma live na semana passada, onde nós levantamos aí alguns temas e muitas pessoas me perguntaram depois, né, como é que nós podemos fazer esse trabalho com os conteúdos do inconsciente. Muitos temas surgiram durante a live e muitas pessoas me escreveram depois também, né? E eu resolvi então convidar vocês para essa live, trazendo como tema o mito da caverna de Platão, que é uma coisa assim simplesmente maravilhosa, que fala do desenvolvimento humano. Vamos esperar aí mais algumas pessoas entrarem. Então aí a Isa entrou, a Rose, José, muito legal. Sejam super bem-vindos. A Vicky também chegando, muito legal. Renata, muito bem-vinda. E vamos aí nessa nossa live de hoje. Também a proposta é compartilhar, né, gerar aí um compartilhamento de conhecimento, para que a gente possa continuar tendo referências desse trabalho que nós podemos fazer conosco mesmos, de autoconhecimento, de contato com o inconsciente, contato com os conteúdos da nossa história e de como é que nós podemos trabalhar esses conteúdos para nos tornarmos pessoas mais felizes, melhores, né? Como eu disse na live anterior, não existe assim um passe de mágica, uma receita maravilhosa que resolva todos os seus problemas de uma hora para outra, né? A proposta aqui é a gente refletir e perceber que tanto a felicidade, como a prosperidade, como um estado mais satisfatório de equilíbrio emocional, de satisfação com a própria história, com os seus próprios conteúdos, ele é o processo de uma vida inteira. Então, nós estamos aqui refletindo, indicando pistas, possibilidades para que cada um possa olhar para si e ter uma percepção uma percepção melhor da sua própria história, né? Lúcia Moura está entrando aqui, a Lúcia Conte, muito bem-vinda, Lúcia. A Lúcia está falando que o áudio está com um pouquinho de chiado. Todos estão ouvindo esse chiado ou será que é a conexão dela, para a gente poder começar aí com todos ouvindo bem? Tá legal aí o áudio para vocês? Olá, Lúcia, como é que é? Melhorou o áudio, Lúcia? Maravilha, gente. Então vamos lá, vamos iniciar aí a nossa reflexão aqui a respeito então do mito da caverna, né? E o mito da caverna, ele foi escrito por Platão, né? E Platão é um filósofo grego que viveu em Atenas, né?
E para poder falar um pouco do mito da caverna, nós vamos ter que contextualizar esse contexto social e político de Atenas, né? Da Grécia Antiga, tá? O mito da caverna, então, ele foi elaborado por Platão e está presente numa obra de Platão chamada A República. É uma obra política de Platão, onde Platão disserta a respeito da estrutura política ateniense da Grécia Antiga, né? E também ele apresenta a relação entre o poder e a política, o poder da política e o conhecimento, melhor dizendo, né? E Platão, então, essa obra ela é voltada para esse contexto, para esse cenário do conhecimento e do poder político. Porém, Platão é um ser muito especial e a linguagem dele é muito profunda, muito profunda. Ele fala, e hoje nós vamos buscar aqui um aspecto do mito da caverna, que é o aspecto psicológico. Hoje a proposta aqui é fazer uma reflexão psicológica e não política do mito da caverna, né? E Platão, ele é muito profundo quando a gente pensa nessa temática da percepção psicológica desse mito. Então, contextualizando, Platão nasceu próximo de 427 antes de Cristo, né? E ele foi discípulo de Sócrates. Sócrates, um outro pensador, um outro filósofo grego, muito interessante também, né? Platão foi discípulo de Sócrates. E Sócrates nasceu próximo, essas datas são bem aproximadas, né? Não se tem a data precisa, mas entre ali 470 a.C. ou 469, né? E o pensamento de Sócrates, ele era uma pessoa também magnífica. E quando Platão encontrou Sócrates, ele se admirou pelo pensamento filosófico de Sócrates, tamanha a profundidade do que Sócrates propunha como possibilidades de acesso ao conhecimento, né? O Sócrates, ele tem uma história muito, muito interessante, porque ele é filho de um escultor e de uma parteira. Então, ele vem de uma família pobre e os pais trabalhavam para sobreviver, o que não era uma coisa tão bem vista na alta sociedade de Atenas na época. Muitas pessoas tinham inclusive escravos que trabalhavam para elas, né? E eles eram trabalhadores. O pai dele era um escultor, o pai de Sócrates era um escultor que entalhava os templos, e a sociedade ateniense naquela época estava em plena ascensão. E segundo consta, Sócrates ele não chegou a estudar. Nessa época não existiam escolas, eram mestres, professores que ensinavam particularmente, e isso custava muito caro. E Sócrates não pôde fazer isso, mas ele em algum momento foi buscar esses mestres, né, para aprender. E em cada um que ele chegava, ele apresentava muitos questionamentos a respeito do que eles ensinavam. E ele então começou a perceber que aqueles mestres, tudo que eles ensinavam, eles haviam decorado, eles não conseguiam gerar conhecimento. E a cada um que Sócrates visitava, com os questionamentos dele, ele era percebido como alguém muito inteligente. Muito inteligente. E com o passar do tempo, muitas pessoas passaram a seguir Sócrates. E Sócrates ele percebeu, uma vez, conta uma história também, que ele acompanhou a mãe dele num dos partos que ela foi fazer, e ele percebeu que o que ela fazia como parteira, trazer uma criança à vida, fazer nascer uma criança, era basicamente o que ele fazia com o conhecimento, com a filosofia, quando ele explanava em praça pública para as pessoas. Ele buscava fazer nascer o conhecimento
que já existia dentro da própria pessoa. E por isso, essa dinâmica do ensinar de Sócrates, com as perguntas, com as reflexões, ficou conhecido como maêutica socrática. Porque maêutica é uma palavra que designava parteira naquela época na Grécia Antiga. Então Sócrates percebia isso como o papel do filósofo, como o papel de fazer nascer o conhecimento. É muito interessante essa contextualização, porque logo depois Platão, que é o nosso tema aqui hoje, ele veio a ter contato com Sócrates. Com aproximadamente 20 anos de idade, ele se encontra com Sócrates e se admira desse profundo conhecimento que Sócrates apresenta, muito diferente dos outros mestres que ele havia conhecido. E Platão passa 9 anos, dos 20 até os 29, acompanhando Sócrates e compartilhando do seu conhecimento. Sócrates, ele não deixou nada, praticamente, escrito dos seus pensamentos, da sua filosofia. E, substancialmente, tudo que foi escrito sobre Sócrates foi escrito por Platão. E o que mais marcava o discurso de Sócrates era o seu posicionamento diante da morte. Isso era uma coisa muito marcante no discurso de Sócrates. E Platão, então, registrou de uma forma mais significativa tudo aquilo que Sócrates ensinou ao longo da sua vida pública, vamos dizer assim, né? Então a proposta aqui hoje é apresentar esse mito da caverna para que a gente possa fazer uma reflexão psicológica. E é incrível perceber como é atual esse pensar de Platão, né? Platão, então, nesse mito da caverna, ele apresenta, nessa percepção psicológica, a dualidade da existência humana. Ele apresenta a realidade e a projeção. Ele apresenta a relação entre o mundo físico e o mundo das ideias, ou seja, entre o inconsciente e a consciência. Então, vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês agora esse mito da caverna, para que a gente possa refletir sobre ele. E para isso, eu quero dizer para vocês que o mito, assim como o mito ou a alegoria ou a metáfora, ou seja, as histórias, são a forma mais consistente, mais direta de contato com o inconsciente, com o que eu chamo também de mente misteriosa, de onde surgem as suas imagens, de onde surgem as suas crenças, de onde surgem todas aquelas coisas que você manifesta, muitas vezes até sem perceber, né? E eu quero convidar vocês para desfrutar desse mito da caverna, contactados com essa mente imaginativa, com essa mente misteriosa. Então eu convido vocês, a quem quiser e achar interessante, fechar seus olhos, fazer 2 respirações profundas e se conectar com essa mente misteriosa, com essa mente imaginativa. E o mito da caverna, ele conta então que existia um grupo de pessoas que viviam em uma grande caverna. Viviam lá desde que nasceram. E viviam com seus braços, pernas e pescoço presos por correntes. E isso forçava eles a olharem somente para frente. Unicamente para frente, eles estavam diante de uma parede à sua frente. E era a única visão que eles tinham, daquela parede. Eles nunca saíram dali. E nem podiam olhar para trás, porque as correntes os impedia de olhar para trás. Havia atrás deles uma grande parede. E após essa grande parede, no local mais alto, existia uma fogueira. E essa fogueira iluminava aquela parede que estava à frente deles. Entre a parede que estava atrás e a fogueira, algumas pessoas
passavam conduzindo como se fossem estandartes com objetos. Eram homens que conduziam esses estandartes e, graças à luminosidade da fogueira, essas imagens eram projetadas na parede diante daquelas pessoas que estavam ali acorrentadas. Essas pessoas que passavam com as imagens eram conhecidos como os amos da caverna. E um desses presos, ele conseguiu, com muito custo, com muito trabalho, se virar para tentar observar de onde vinham aquelas imagens que eram projetadas ali na parede da caverna à sua frente. E ele fez muito esforço e conseguiu se virar. E no início, ele conseguiu se virar e observar o que estava acontecendo ali atrás. E ele percebeu que aquela realidade que ele via, que era a única que ele conhecia, que era projetada na parede à sua frente, talvez não fosse a única realidade. E ele então conseguiu, com muito trabalho, escapar das correntes. Escapou e começou a explorar aquela caverna. No início, ele ficou um pouco confuso, um pouco aturdido com aquela luz que vinha da fogueira. E ele começou então a desconfiar, porque ele não conseguia enxergar direito com aquela luz diante dele. Começou a desconfiar se realmente aquela nova realidade que ele estava conhecendo era realmente boa, né? Ele havia acreditado durante tanto tempo da sua vida que a única realidade eram as sombras que ele via projetadas na parede, né? Mas, mesmo assim, ele progrediu na exploração daquela caverna. Logo na sequência, ele começou a perceber que existia um túnel e no final do túnel havia uma luz muito mais forte do que a luz daquela fogueira que iluminava a caverna. E ele começou a se dirigir no sentido daquela luz, de buscar aquela luz. E ao caminhar no sentido daquela luz, existia, para sair daquela caverna, que era um lugar muito profundo, era muito íngreme a rampa. E ele escorregou muitas vezes e teve muito trabalho para conseguir sair daquela caverna. Mas ele saiu. Ele fez o caminho da saída, mesmo com muita dificuldade. Ele saiu daquele fosso profundo e em direção àquela luz. E quando ele saiu da caverna, ele se viu diante do dia, da luz do sol. E aquela luz praticamente tirou a visão dele de tão intensa que era, e ele não estava acostumado com aquela intensidade da luz. Mas gradativamente ele foi conseguindo abrir os olhos e olhar para as coisas. Primeiramente ele olhou para o chão e foi levantando o olhar e começou a olhar para as pessoas e começou a perceber um mundo magnífico que existia lá fora e que aqueles colegas deles não faziam nem ideia de que aquilo pudesse existir. Nem ele fazia ideia de que aquilo pudesse existir. E ele conheceu muitas coisas nesse mundo exterior, diante dessa claridade que ele via. E ele então decidiu voltar para contar para os seus companheiros aquela experiência que ele julgou como sendo maravilhosa. E no momento em que ele voltou para contar para os seus companheiros o que ele tinha visto, ao descer novamente pelo fosso até a caverna, ele se machucou muito, né, porque a descida realmente era muito íngreme, e quando ele chegou e contou para os seus companheiros, ele foi tratado com muito desprezo e incredulidade. Porque eles viam ele contando todas aquelas experiências maravilhosas de um mundo exterior, e ele havia chegado ali todo machucado, todo ralado, e eles então diziam para ele: se esse mundo lá fora é tão bom quanto você está dizendo, por que você está dessa forma? E eles praticamente quiseram agredi-lo quando ele apresentou uma nova realidade, um novo contexto. Esse é o mito da caverna.
Esse mito ele tem uma profundidade assim muito grande, porque ele fala da evolução humana, do despertar da consciência, da mais profunda ignorância até o mais alto conhecimento. Ele é a expressão de um caminho simbólico que reflete a crença do que é real, pois tudo que é real causa um efeito e transformação. Tudo que é real causa efeito e transformação. Então, esse mito, ele tem alguns conceitos, algumas reflexões que nós podemos fazer através dele. E aí, eu quero iniciar essas reflexões, sempre lembrando que aqui é um espaço de compartilhamento, então o espaço está aberto para perguntas, para que a gente possa aí refletir e eu possa contribuir com vocês. Temos aí entrando agora a Ana Lua, o Henrique, muito bem-vindos a todos que entraram depois. Nós estamos aí refletindo a respeito do mito da caverna. Vamos iniciar agora aqui uma reflexão psicológica desse mito. E a Isabela já está lançando uma pergunta aqui de como podemos conduzir o relacionamento com as pessoas que não querem sair da caverna por desconhecer a luz. Que pergunta maravilhosa, Isa. Muito legal. Muito legal a sua pergunta. Então vamos começar aí com essa pergunta, né? O mito da caverna, ele é um mito que fala da dualidade do ser. Ele fala do mundo consciente e da inconsciência. A realidade e a projeção. O inconsciente, existe uma composição do inconsciente. Ele é composto por sombra e por luz. Então no mito ele mostra as sombras refletidas na parede da caverna. E ele mostra a luz da fogueira. O que isso significa? Que dentro de nós existem conteúdos que são sombrios, que são formados pela nossa própria história, e eu vou falar um pouquinho mais disso. E também existem conteúdos que são luminosos, que são as potencialidades da sua própria existência, da existência de cada um. Tudo aquilo que a gente nasceu para ser, tudo aquilo que a gente pode ser. Tudo aquilo que existe como proposta dentro de nós. Todas aquelas crenças maravilhosas que foram colocadas dentro de nós também ao longo da história. Então, nós podemos entender essa caverna do que fala o mito, que fala essa alegoria, como sendo a caverna da nossa própria existência, ou seja, a nossa própria estrutura psicológica. E, na verdade, o que nós percebemos muitas vezes na nossa vida é que nós estamos presos às correntes. Correntes que nos impedem de olhar em outra direção, que nos fazem enxergar somente aquela parede à nossa frente que projeta as sombras da nossa própria existência. E essas correntes, elas são os nossos preconceitos, as nossas crenças limitantes. Aquilo que ainda nos impede de dar passos no sentido da nossa realização humana. E aí essas correntes também, elas são como que a projeção da nossa história e da história de todos os antepassados da nossa família, inclusive dos nossos pais. Essas correntes nos impedem de ver as possibilidades de criação, de inovação, de novos caminhos que existem na nossa vida. Eu me lembro aí de uma música da Elis Regina, que ela dizia, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Ou seja, essas sombras que estão projetadas dentro da parede, digamos assim, do nosso inconsciente, como uma figura simbólica, elas muitas vezes são projeções da sombra de pai e mãe. E como é que isso acontece? Isso está diretamente ligada à formação do inconsciente. A formação do inconsciente pessoal. Quando nós nascemos, eu disse isso na outra live também para vocês, mas vou dizer novamente, porque pode ter gente que não assistiu a outra live, né? Quando nós nascemos, nós estamos totalmente imersos no mundo materno. Totalmente imersos no mundo materno.
E estar imerso no mundo materno é comungar diretamente dos conteúdos emocionais, dos conteúdos inconscientes da nossa própria mãe. Da nossa própria mãe. Comungar dos conteúdos inconscientes dela. Isso desde a nossa gestação. A nossa mãe, quando nos gestou, ela passou para nós muitos conteúdos através do cordão umbilical. Todas as sensações que uma mãe vive durante a gestação, ela passa para o seu filho através do cordão umbilical. Porque tudo aquilo que a gente sente, de alguma forma, ele se somatiza em nosso corpo. Ele desenvolve reações químicas, reações metabólicas. E quando uma mulher está gestante, ela transmite tudo isso para o filho. Então, nós também percebemos todo o conteúdo emocional, todo o conteúdo inconsciente da nossa mãe, desde a gestação até os primeiros anos de vida, quando uma criança começa a desenvolver o que nós chamamos de consciência, quando ela começa a se afirmar como um eu independente da mãe. Como ela começa a perceber que ela e a mãe não são uma coisa só. Até esse momento, que vai aí a próximo dos 2 anos, 2 anos e meio, para ela e mãe são uma coisa só. Ou seja, nessa base do inconsciente materno é que se formou o nosso inconsciente. E aí a gente pode fazer um retorno na árvore genealógica e perceber que o inconsciente da nossa mãe se formou com base do inconsciente da nossa avó. E se nós formos voltando e voltando, nós vamos perceber que dentro do nosso inconsciente pessoal não existem só aquelas coisas que são genuinamente nossas. Existe ali todo um conteúdo experimentado pelas gerações que vieram antes de nós. Então, por exemplo, a experiência com um pai autoritário, ela pode gerar um enrijecimento diante da vida. Ela pode gerar uma percepção de um mundo embrutecido. Assim como a experiência com uma mãe manipuladora pode gerar uma dependência emocional da manipulação. Ou seja, toda a nossa busca é a busca desse processo de evolução, desse processo do despertar da consciência, é a busca de nos desidentificarmos desses conteúdos que não necessariamente são nossos, mas que eles estão ali como base do nosso inconsciente e eles projetam essas sombras à nossa frente. As sombras que são as nossas crenças, que são as nossas percepções diante do mundo e das pessoas. Então, vamos lá. Temos aqui algumas perguntas. A pergunta da Isa, da Isabela, eu estou querendo responder um pouquinho mais para frente, que aí nós vamos entrar nesse ponto, né? Que é a saída da caverna. Então temos uma pergunta do Fábio, que está aqui. Até que ponto é prudente mantermos nossas correntes, ou algumas dessas correntes? Na verdade, todo esse processo de se desvencilhar das correntes é o processo do despertar do ser. É o processo do nosso caminhar em busca da consciência. Então, gradativamente, cada pessoa é que percebe quando é o momento dela se desvencilhar. O próprio mundo emocional, ele gera movimento, ele está sempre em movimento e ele gera a percepção. Quer dizer, se desvencilhar da corrente é algo que tem que nascer da própria pessoa. A hora que a pessoa, quando ela recebe a notícia de um mundo novo, onde há a possibilidade de uma vida muito mais plena, ela tem que estar pronta para esse momento.
Até uma coisa muito interessante é que Sócrates ele colocou uma questão que é a seguinte: a mãe dele era parteira. E teve uma coisa que nenhuma parteira, nem a mãe dele poderia fazer, que era dar à luz uma mulher que não estivesse gestante. E o que isso significa? Isso significa que cada um desperta para se desvencilhar dessas correntes a seu tempo. A própria vida, os próprios movimentos psíquicos, eles vão propondo possibilidades disso acontecer. E, na verdade, a nossa grande tarefa é estarmos conectados conosco mesmos para percebermos esses movimentos psíquicos. Aí a Isabela também está me perguntando como podemos bloquear a perpetuação das sombras. Na verdade, Isabela e todos, a busca não é o bloqueio. A busca da sombra, a sombra, que são aqueles conteúdos que nós rechaçamos, aqueles conteúdos que nós negamos, aqueles conteúdos dolorosos da nossa história, da nossa história, que é a história da nossa família, e que muitas vezes eles estão guardados dentro da gente num local muito profundo, e eles projetam essas sombras, essas crenças que nos limitam, essas percepções de quanto somos amados, de quanto somos aceitos, de quanto somos queridos. Essas projeções nos limitam. Mas essas sombras, elas buscam algo, elas têm uma proposta. E a proposta é, através do desenvolvimento emocional, desse caminho, do que Jung chamava de caminho da individuação, a proposta é integralizar esses conteúdos à consciência. Ou seja, trazer a sombra para a luz da consciência. E essa é a proposta do processo de desenvolvimento humano. Então, todos esses conteúdos sombrios, eles têm um propósito: se tornarem conteúdos luminosos. Como eu disse já para vocês na live anterior, uma definição muito interessante a respeito disso é a gente perceber que aonde está o veneno, também está o antídoto. Ou seja, aonde está a sombra, está a grande possibilidade de nós encontrarmos a luz. Aqueles prisioneiros que viviam dentro da caverna, aqueles que conseguiam sair, eles olhavam primeiramente para a sombra. E depois, percebendo que poderia existir algo mais, ou seja, percebendo os movimentos da alma, vamos dizer assim, eles então buscavam a luz do sol. E Platão dizia que o maior sábio é aquele que consegue ver as coisas através da luz do sol. E esse sol que cada um desses prisioneiros que escapava buscava é o sol da luz da nossa própria consciência. Então, todo o caminho da individuação, todo o caminho da evolução, do aprimoramento do ser, é o caminho da integralização do ser, da integralização dos conteúdos sombrios para a consciência. Existe em nós uma dualidade, e essa dualidade, ela causa uma tensão. Existem dois polos, o que a gente percebe como sombra, o que a gente percebe como luz, o que a gente percebe como escuridão e o que a gente percebe como claridade, como positivo e como negativo. E na tensão desses dois polos é que acontece o desenvolvimento. Ou seja, a proposta da sombra é realmente ser integralizada. Então nós, na verdade, não devemos fazer um processo de bloquear. Nós devemos buscar um processo de entender o sentido, o propósito e o significado de cada uma dessas sombras que se projetam na nossa frente. Então, na verdade, essas crenças, elas nos fazem acreditar numa realidade aprendida. Uma realidade aprendida e não contestada. O que é contestar uma realidade? É a gente se perguntar. E é por isso que eu sempre proponho para as pessoas que fazem acompanhamento comigo um diálogo interno, um perguntar-se, um estabelecer essa conversa interna, esse diálogo interno.
para perceber, através do seu próprio diálogo, através dessa própria conversa interior, se aquilo que está à sua frente é realmente uma realidade, ou se ele é uma projeção daquilo que nós aprendemos. Então, muitas crenças são aprendidas. Por exemplo, a crença do que é o erro. Muitas pessoas têm o erro como algo assim muito ruim, algo que impede a pessoa de ir para frente, faz com que ela se flagele muito diante de um erro cometido. Ou seja, o erro é visto como um pecado. A crença religiosa muitas vezes nos faz olhar o erro como um pecado. E aí não fica nenhuma crítica para a crença religiosa, ela tem a sua função e tem a sua finalidade, o seu objetivo. Mas é importante que ao fazer o trabalho conosco, nós percebamos que o erro é uma grande possibilidade de desenvolvimento. O erro, ele é uma proposta. E muitas vezes o erro, ele é causado, aquilo que nós vemos como erro, ele é causado por uma projeção do nosso próprio inconsciente. O ser humano, ele tem 4 necessidades básicas. E aí daria para a gente fazer uma live somente disso, dessas 4 necessidades básicas. A primeira é ser ouvido na essência. Quantas vezes nós nos sentimos realmente ouvidos na essência? Ser ouvido na essência, ter a capacidade de ouvir na essência é ter a capacidade de ouvir sem julgamento, sem preconceito, sem censura. Ouvir o coração de quem está falando. Essa é a primeira necessidade básica do ser humano. A segunda é ter o direito de errar. Todo ser humano tem o direito de errar, porque o erro faz parte do processo de revelação do ser para si mesmo. O erro, ele faz parte do processo de individuação. Ele faz parte do processo da descoberta desses conteúdos internos. Ou seja, o erro tem uma proposta. Então a gente percebe aí já uma crença do que é certo e do que é errado. E muitas vezes essa crença ela é inconsciente. Pais que cobram exageradamente seus filhos a terem uma postura totalmente correta e que não abre nenhum espaço para que eles possam experienciar, para que eles possam experimentar situações e perceber desde criança, pela própria consciência, o certo ou o errado. É claro que os pais têm, sim, a função de orientar, de mostrar, mas dar para a criança essa possibilidade dela perceber ela desenvolver as suas próprias crenças, o seu próprio olhar diante do mundo, é muito importante para que a gente crie estruturas emocionais e pessoas mais livres diante do mundo. Então, uma crença e que é a busca desse movimento de conduzir a sombra até a integralização da luz da consciência. Algumas perguntas são, assim, fundamentais. Quem realmente eu sou? O que exatamente é ser eu mesmo? Tem algumas pessoas que dizem, não, eu sou eu mesmo. O que exatamente é ser eu mesmo? Porque muito do que nós somos é projeção da nossa própria história, ou seja, projeção de conteúdos maternos e conteúdos paternos, projeção de crenças familiares. Quando eu paro para pensar nisso, eu percebo que eu ainda não sou. Eu ainda estou. Eu ainda projeto. E ao olhar para essa sombra, eu posso estabelecer um relacionamento com ela, em que eu possa, nesse relacionamento, ter um diálogo com essa sombra, a cada vez que ela se apresenta para mim, e poder receber dela a percepção de qual é, então, a sua proposta. Esses questionamentos, esse diálogo interno, ele tem o propósito de nos desidentificarmos desses conteúdos que nos foram introjetados muitas vezes.
E esse é um processo natural da vida. O processo daquilo que se passa de pai para filho. Por mais doloroso que seja, é um processo natural. E cada um de nós tem uma proposta dentro desse processo. Então, uma boa pergunta para a gente fazer é: quais são as correntes que ainda nos prendem? Até quando nós viveremos dentro da nossa própria caverna? E aí eu vou voltar um pouquinho lá naquela pergunta da Isabela, né, que ela perguntou como nós podemos sair dessa caverna. E aí eu posso te dizer, Isabela e todos, que a saída da caverna, ela é um processo doloroso também. Muitas vezes ela é um processo doloroso. Porque a subida da caverna, ou seja, a gente trazer os conteúdos do inconsciente para a consciência, ele é um processo que muitas vezes é doloroso. Eu até costumo dizer para as pessoas que eu atendo, eu não garanto que não vai doer, mas eu garanto que você pode encontrar uma condição melhor para lidar e para conviver com você mesmo e com os seus conteúdos. Porque o processo de individuação é o processo de trabalhar conteúdos dolorosos, conteúdos internos, coisas que muitas vezes nos limitam. Porque se nós fôssemos constituídos só de conteúdos maravilhosos, não teria sentido a existência. Não teria sentido. Todo o trabalho humano, ele tem esse norte, essa proposta do autoconhecimento e do autodesenvolvimento. Sair da caverna, lembra-se que na alegoria, a subida para sair da caverna, ela é íngreme. Ela é muito acentuada. E aí, muitas vezes, a pessoa fica propensa, sujeita a tropeçar nessa saída e a se machucar. E a muitas vezes querer voltar para a condição antiga. Porque a condição antiga da amarra das correntes é tudo aquilo que ela conhece como certo e natural para ela. Então ela vai ter que ter realmente muita disposição, muita força de vontade. E também é interessante, porque cada um que sai da caverna, ele volta para resgatar alguém. Esse é o compromisso do processo de individuação, do processo de autoconhecimento, é o despertar da consciência e a percepção de humanidade. Ou seja, cada um que sai da caverna volta para buscar aqueles que estão ali na boca da caverna, quase saindo. Então, um volta e vai até o mais profundo da caverna e dá a mão para aquele que já está se remexendo no lugar e percebendo uma vontade de sair dali. O outro que vem dá a mão para esse e assim vai se formando uma corrente, a corrente do despertar da consciência. E aquele que consegue sair da caverna, ele é um líder. Ele é alguém que pode mostrar o caminho. Ele é um instrumento da humanidade. Então, o despertar da consciência gera a humanidade, gera o olhar para o todo e nos conecta à dor do outro. E essa conexão com a dor do outro nos faz olhar para o outro e voltar para esse resgate, para essa busca de trazer mais um ou mais alguns para essa melhor condição, para essa busca da luz na consciência, de integralizar os conteúdos. O André está me propondo aqui uma pergunta, dizendo que não só pelo cordão, mas a água do líquido amniótico pode registrar os sentimentos da mãe e é feito envolto nesta água. É isso mesmo, André, foi exatamente isso que eu disse, né? Toda a nutrição de uma criança, e aí eu não estou falando só de nutrição física, é toda a nutrição. Ela é passada através do cordão umbilical. E como é que isso acontece emocionalmente? Uma mãe que é submetida a estresse, ela sintetiza cortisol na sua corrente sanguínea e isso passa para a criança.
Uma mãe que vive situação estressante, que vive uma situação de pânico, que vive uma situação de aflição. Esse sentimento, metabolicamente, ele é passado para a criança. E a criança percebe. Mesmo que depois do nascimento ela não viva nenhuma situação estressante, ainda assim, em algum momento da vida, ela pode ser reconectada com aquele sentimento que ela viveu na gestação. E aí a Rosane está me perguntando se isto é sistema de família. Então, como transformar esse sistema de família? Né? Essa visão dessa árvore genealógica, digamos assim, ou esse conteúdo sistêmico familiar que vem se transferindo de geração para geração. A melhor coisa que nós podemos fazer é esse trabalho do nosso próprio despertar, do despertar da nossa própria consciência, para fazer esse mergulho no inconsciente, olhar para as coisas com a realidade que as coisas têm, olhar para a sombra com a realidade que a sombra tem, ou seja, olhar, porque às vezes olhar para conteúdos que são sombrios de pai e mãe nunca é fácil, nunca é fácil. Então é sempre um processo doloroso, porque ele é um processo que envolve a culpa, envolve a gratidão e envolve a percepção de uma dor causada. Então é um misto entre gratidão que nós temos que ter pela vida e também da culpa de perceber que nós herdamos algo. É preciso a gente olhar para a gente com mais realidade. Então, Platão dizia que o sábio é aquele que vê bem as coisas e para ver bem as coisas, ele tem que estar olhando para as coisas através da luz do sol. Ou seja, olhar para as coisas do inconsciente através da consciência. A consciência faz esse mergulho no inconsciente e de lá ela traz os conteúdos para a consciência para serem integralizados. Ou seja, é preciso que a gente perceba que mesmo nas vivências traumáticas existe algo para ser aprendido. O Germano Falcão está me dizendo aqui, se nosso inconsciente tem conteúdos que vieram de pais e avós, nos conhecendo e tratando esses conteúdos, conseguiremos impedir a perpetuação dos conteúdos para os nossos filhos. Essa é a proposta, Germano, desse trabalho com o inconsciente. É a gente conseguir realizar a integralidade do que nós nascemos para ser. Muitas vezes durante a vida, nós realizamos a integralidade da projeção que foi feita sobre nós. Ou seja, a gente acaba agindo e vivendo como os nossos pais. Então, existem crenças que estão dentro da gente que foram colocadas. E aí eu costumo, para as pessoas que passam comigo, que fazem acompanhamento comigo, algumas delas estão aqui, elas já ouviram essa historinha, né? E eu vou contar para vocês novamente, para a gente ilustrar o que é a intenção positiva atrás de um ato traumático, que foi traumático de um pai ou de uma mãe. Então imaginem a situação de uma mãe extremamente pobre, moradora da favela, e mãe que foi abandonada pelo companheiro e com muita dificuldade educa seu filho e manda ele para a escola com a esperança de que ele seja uma pessoa melhor, de que ele consiga romper aquele elo, aquela crença limitante que faz com que gerações e gerações de pessoas daquela família mantenham sempre aquele nível de vida. E ela deposita nessa criança toda a esperança dela de futuro. E quando ela vai acordar essa criança de manhã, ela olha para esse menino e sente um amor muito profundo. E chama ele e diz, filho, acorda. Acorda, filho. Você precisa estudar. Porque você vai se tornar um homem maravilhoso. Você vai se tornar um homem esplêndido. Um homem muito inteligente, um homem trabalhador. Você vai realizar todos os seus sonhos. Acorda, filho amado. Vamos para a escola.
E depois de chamar essa criança, ela vai para a cozinha para preparar o café da manhã desse menino. 10 minutos depois, ela percebe que o menino não acordou. Então ela volta já num outro tom. Ela diz: filho, acorda, filho. Acorda, está na hora de você ir para a escola. Ela volta para a cozinha e essa criança não acorda. Na terceira vez, ela já volta enfurecida, porque vem para ela todas as lembranças limitantes de uma vida de necessidades passadas por gerações. E ela projeta aquilo sobre o filho. Então ela diz: filho, acorda, moleque. Você não vai ser ninguém na vida. Levanta, senão você vai ser igual ao seu pai. Você não vai conseguir nada. E com essa fala da mãe, a criança acorda. O que exatamente essa criança ouviu? Ela ouviu que ela não vai ser nada na vida, que ela não vai conseguir construir nada, que ela vai ser igualzinha ao pai dela, que a mãe sempre falou mal. Essa é a crença projetada. Essa mãe projetou uma crença que foi herdada por ela. Mas essa historinha, ela ilustra muito bem a intenção positiva, porque o que realmente a mãe queria dizer é o que ela disse na primeira fala: filho amado, acorda. Você será um homem maravilhoso, realizado e pleno. Você é um homem extremamente inteligente. Essa criança vai ter que lidar durante toda a vida com a projeção desse conteúdo da mãe no inconsciente dela, com essa vivência traumática, para que ela possa descobrir, através do processo de integralização do ser, através do processo de trazer para a consciência a intenção positiva daquela mãe ao dizer aquilo para ela. Vamos lá ver se temos aqui mais perguntas. A Viviane disse aqui: existem coisas que são fora das nossas crenças, que estão fora das nossas crenças. Vamos dizer assim, coisas que passamos que são predestinadas. Temos que passar. Então, estão no plano de Deus, eu estou entendendo aqui que ela perguntou, né? Como podemos fazer para entender o propósito? Olha, Vivi, eu poderia te dizer o seguinte: todo o plano de Deus está inserido em nós e nós estamos inseridos dentro do plano de Deus. Então, quando nós nascemos, dentro da nossa estrutura pessoal, da nossa estrutura psíquica, existem todos os conteúdos que nós necessitamos para despertar para uma vida plena, mesmo que esses conteúdos sejam traumáticos. Essa historinha que eu contei agora, ela ilustra bem como é que nós podemos perceber o propósito real das coisas, ou seja, como é que nós podemos perceber a intenção positiva que existia por trás daquela ação que foi traumática. A Mariana Degresse está me perguntando aqui se já conseguimos perceber que nossos filhos pequenos apresentam jeitos não positivos, semelhantes aos pais, além de modificar em nós, pais, como atuar para modificar isso no filho. Uma pergunta excelente, Mariana. Muito legal. É interessante porque pais que despertam para esse processo de desenvolvimento do ser, para esse processo de autoconhecimento, eles conseguem perceber nos seus filhos quando eles estão manifestando conteúdos que são projeções inconscientes do próprio pai ou da própria mãe, que também, por consequência, são conteúdos de vivências de antepassados, da avó e da bisavó, de todo um sistema familiar. Quando nós percebemos isso, o principal trabalho que nós podemos fazer, como eu já disse, é com a gente mesmo. Eu tenho até um amigo que ele ilustra bem isso, que ele coloca a imagem de um avião, de que quando a gente está num avião que passa por turbulência, a aeromoça
indica as máscaras. E quando as máscaras caem, antes de colocar na criança, a gente tem que colocar na gente. Porque senão a gente não tem condição de agir sobre a criança. Ou seja, se a criança está espelhando algum conteúdo que é nosso, nós temos que trabalhar esse conteúdo dentro de nós para que a gente possa fazer com que essa criança espelhe algo melhor, que ela perceba o amor e uma nova dinâmica familiar se instalando. Temos aqui uma pergunta da Sandra. Direito de errar. Se for necessário, ok. Permanecer no erro não irá contribuir para a liberdade da caverna, certo? Sim, sim. Assim como existe o direito de errar, existe também o direito de acertar. Existe também o direito de acertar. E nós vamos percebendo. O mais importante nesse conceito de que uma necessidade básica do ser humano é ter o direito de errar, é que muitas pessoas se culpam demasiadamente e estabelecem, como um grande amigo meu dizia, um verdadeiro tribunal da Inquisição sobre suas próprias cabeças quando cometem um erro. Então, olhar para o erro como uma possibilidade de aprendizado é olhar para si próprio com mais amor, com mais carinho, com mais cuidado, com mais gentileza. E quando a gente olha para a gente com mais gentileza, a gente se dá a oportunidade do recomeço com maior facilidade. E nesse sentido, o erro é uma grande proposta de desenvolvimento, de melhoria. Nós temos aqui ainda mais algumas perguntas, eu estou achando maravilhoso a participação. Na live anterior a gente viveu aí aquela questão de que o Instagram abre um tempo de 1 hora e nós estamos nos aproximando dessa 1 hora. Então, se por acaso essa live cair e eu não conseguir responder todas as perguntas, eu vou abrir a live novamente e vocês se reconectam para a gente continuar. Que como o tema é muito profundo, muitas vezes não dá para abordar em 1 hora apenas, tá bom? Então se a live cair, fiquem ligados que eu vou me reconectar aqui e vocês já entram novamente, tá? Temos aqui uma pergunta que é como podemos fazer esse trabalho de se virar e reconhecer as correntes e reconhecer além das sombras. Como é que nós podemos fazer esse trabalho? Veja bem, a partir do momento que você começa a questionar a realidade que se apresenta na parede da projeção da sua alma, quando você começa a questionar se aquilo realmente é real é bom, né? Se aquilo realmente tem uma procedência verdadeira, quando você começa a questionar, você começa a fazer o movimento de se libertar daquelas correntes. Só de você estar aqui no Instagram, conectado com esse compartilhamento de um conteúdo que pode ser substancial para esse processo, já é um movimento interno que você está se predispondo a fazer para realizar esse processo de perceber os movimentos da alma, os movimentos do autoconhecimento. A Lúcia está me perguntando aqui, colocamos expectativas nos filhos e quando percebemos que eles não correspondem a nós, nos sentimos frustrados. Como lidar com isso? Muito boa pergunta. Pessoal, é o seguinte, vamos aí então, eu vou desconectar e iniciar novamente a live, porque está atingindo o tempo. Eu peço que vocês então retornem para a live, que aí eu recomeço com essa pergunta da Lúcia, que é essa expectativa que a gente coloca sobre os filhos, não é isso, Lúcia? E que às vezes a gente nos frustra, como a gente lidar com isso. Então eu volto com essa pergunta da Lúcia. E quem perguntou depois eu vou pedir para repostar a pergunta, porque aí vai ser uma nova live, um novo espaço. Então, pessoal, em alguns segundos eu já estarei reconectado e a gente começa novamente. Vamos lá!